E hoje falaremos sobre a sabedoria, e eu quero classificar ela em 3 partes. E começa dizendo assim: para o ser humano comum, sabedoria é sinônimo de inteligência, de grande abundância de conhecimento. Mas para o verdadeiro cristão, a sabedoria verdadeira vem unicamente de Deus. E o texto diz: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Deus lhe entende o caminho, e ele é que sabe o seu lugar, E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28, e os versículos 12 em diante. Quem fala aqui é Jó, sobre a origem da verdadeira sabedoria. Qual o seu real valor? Será que pode ser equiparada a ouro, prata, cristais, pérolas, pedras preciosas? É certo que não. Porém, nem o próprio Jó consegue encontrar uma resposta concreta, apontando apenas para o que ele sabe, com toda certeza, que a verdadeira sabedoria é dom de Deus e que, quanto mais próximo de Deus estamos, mais sábio nos tornamos. Quem foi o ser humano mais sábio que existiu? Salomão. E a quem que ele pediu sua sabedoria? A Deus. Pois bem, através de Salomão ficou comprovado que a única e verdadeira sabedoria que existe vem unicamente, exclusivamente de Deus. Ponto. Vamos dar uma pausa aí. Muito bem. Nós sabemos que o primeiro passo para que a minha vida ela venha desfrutar, podemos assim dizer, dessa sabedoria divina, começa quando eu abro mão do meu achismo, do meu egoísmo, das minhas vontades, dos meus pensamentos, das minhas ideias, e eu aceito as ideias, as vontades e os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus, que é a mensagem da cruz, é loucura para quem está fora e no mundo. Mas para aqueles que creem, a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, é o caminho. Ou seja, quando eu e você não conhecíamos a Deus, nós ignorávamos, nós não tínhamos nenhum apreço, nenhum valor com a Bíblia Sagrada. Para que você tinha a Bíblia e eu? Nós não usávamos, nós não líamos. Se líamos, não entendíamos. Ficava aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. A Bíblia era um mero livro religioso para nós, não tinha significado algum, porque nós não praticávamos, não colocávamos em prática. Imagine você, durante tantos anos da nossa vida, nós tínhamos na mão o próprio Deus, o caminho de Deus, o conhecimento de Deus, e a gente vivia uma vida tola, estúpida e ignorante. Mas, para o mundo, nós éramos o quê? Sábio, não, a gente somos sábios. Eu sei o que eu faço, na minha vida mando eu entendo, eu conheço Deus, eu tenho fé em Deus, eu sei quem é Deus. Sabíamos coisa nenhuma, vivíamos na estupidez, no pecado, condenados, mas éramos cegos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, entramos aqui e conhecemos a palavra de Deus, a primeira atitude, entenda, nós não tínhamos ainda o Espírito Santo, mas a primeira atitude de sabedoria nossa, que já foi uma revelação de Deus, porque, como diz a Bíblia, ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou trouxer. E Jesus disse, não foste vós que me escolhestes,
Mas eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que deem muito fruto. Então, quando Deus nos trouxe, Ele próprio já criou essa situação, a primeira coisa que o Espírito Santo, mesmo não estando ainda dentro de nós, nos mostrou foi o temor e a obediência à palavra de Deus. E aqueles que começaram assim, permanecem com Deus até hoje. Veja que há uma grande diferença. Há pessoas que chegam na igreja, mas infelizmente, elas não levam nada a sério. Elas não se entregam, elas não obedecem, elas não praticam. Às vezes, de tanto ouvirem, ou de repente, de tanto verem casos de pessoas que quebraram a cara, porque menosprezaram a palavra, elas se sentem obrigadas, de vez em quando, a dar um voto de confiança a Deus. Mas não é algo espontâneo, não. É meramente forçado, porque elas não permanecem naquilo. Pode perceber, a pessoa que não serve a Deus por espontaneidade, ela nunca permanece. Se ela diz assim, agora eu vou falar a verdade, se ela está fazendo isso por espontaneidade, por fé na promessa, porque ela crê mesmo, porque ela está decidida, porque ela quer sabedoria, ela quer começar uma nova história, ela permanece. Se ela não está fazendo por espontaneidade, ela começa e daqui a pouco para. Ah, não, para mim não dá não. Ah, Deus me entende, Deus sabe. É sempre assim. Veja que há pessoas que é sempre assim. Começa a ser fiel, para. Começa a obedecer, para. Larga o pecado, daqui a pouco volta de novo. Abandona o vício e volta de novo. É porque você não está tomando o primeiro passo. O primeiro passo é a atitude de sabedoria. Qual é essa atitude? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o primeiro passo da ação do Espírito Santo através da sabedoria em mim é quando eu começo a obedecer e ter temor a quem? A Deus. Isso é algo pessoal. É uma decisão. Pastor, qual o segredo para ter temor a Deus? Eu digo para você, tenha. Pastor, qual o segredo para obedecer a Deus? Eu digo para você, obedeça. Só isso. Não tem segredo. Não tem segredo para você ter temor a Deus. É decisão. É isso aqui, ó. Porque pensa comigo, eu estou aqui dentro, mas estou fazendo tudo o que eu fazia quando era incrédulo. Ou algumas coisas boas e outras são iguais aos incrédulos. Vai mudar em quê? Eu confesso uma fé em Jesus Cristo, da boca para fora. Como diz a Bíblia, meu povo me louva com os lábios, o coração está longe de mim. Vai mudar o que na minha vida? Ou seja, eu só mudei de lugar. Eu era um derrotado lá fora, porque não conhecia a palavra e não tinha conhecimento de Deus. Agora eu estou aqui dentro, tenho conhecimento, mas mesmo assim eu não tenho disposição para fazer. Mudou o quê? Então você não é uma pessoa sábia. Você pode ser formado, ter diploma, ser uma pessoa de cabelo branco que tem muita experiência de vida, mas infelizmente a sabedoria de Deus na tua vida, ó, está muito longe. Quem é sábio obedece a Deus. Veja que a pessoa que obedece, ela pode até desagradar a si mesmo, pode até, aos olhos humanos, estar perdendo alguma coisa. Mas quando ela obedece, ela está se livrando de si própria, porque você sabe que 99,9% do nosso fracasso foi a culpa das nossas decisões, das nossas escolhas. E quando eu escolho temer e obedecer a Deus, não tem como falhar, gente. Só que isso custa. Custa você dizer não para a sua carne, custa você ter que se submeter à vontade de Deus. Mas se você obedece a Deus, poxa, não tem como você não ser um vencedor. Primeiro passo da sabedoria é o temor e a obediência.
influência. Continuando, diz assim: a sabedoria é um dom que faz o cristão perceber, intuir, gostar e obedecer às coisas espirituais. O sábio sente deleite nas coisas de Deus e por isso começa a temer a Deus, a respeitá-lo cada vez mais. Diz o Salmo que o temor a Deus é o princípio, tá vendo? Da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência a todos os que praticam. Salmo 111. Muito bem. Quando a gente dá esse primeiro passo, que é o primeiro passo de obedecer e ter temor a Deus, o segundo passo é eu ser a fonte da sabedoria. Porque entenda, quando eu começo a ter temor a Deus e obedecer, já estou andando em sabedoria. Porque eu já não estou andando segundo os meus olhos, segundo o meu pensamento, segundo as minhas ideias. Então a minha vida está na responsabilidade de Deus. Só que isso não é tudo. Deus não quer apenas isso. Deus quer que eu seja a fonte da sabedoria. Por isso que Deus colocou à nossa disposição o Espírito Santo. Foi quando ele disse: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não pode receber. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, o segundo passo da sabedoria é eu desejar ser a fonte da sabedoria. E isso acontece quando eu desejo ter dentro de mim o Espírito Santo. Então a pessoa começa a priorizar. Ela prioriza o Espírito de Deus acima de todas as coisas. Porque você e eu precisamos de muitas coisas. Você precisa de dinheiro, você precisa de casamento, você precisa de família, você precisa de emprego, você precisa de clientes, você precisa de tudo. Mas acima de tudo isso é o reino dos céus. E o reino dos céus só é conquistado quando a gente conquista o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo a gente se mantém salvo até o último dia da nossa vida. E sem ele, a salvação está em risco. Ela pode ser perdida a qualquer momento. Então, o segundo passo mais sábio na minha e na sua vida é priorizar. Eu quero o Espírito Santo. E eu começo a buscar. Quando eu e você recebemos o Espírito Santo, então nós vamos transbordar da sabedoria de Deus. Aí seremos pessoas sábias, não apenas andando na sabedoria, por obedecer e ter temor. Hoje não, por ter o Espírito Santo, a própria sabedoria está dentro de mim. As minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha visão vai ser a visão de quem? A visão de Deus. Por isso, eu não sei qual o teu desejo em relação às coisas de Deus. Mas se você não tem o Espírito Santo, priorize acima de tudo você o ter. Porque ele é a fonte de toda a sabedoria. E para concluir, o terceiro passo, diz aqui, ó, o Espírito de sabedoria é na prática personificado pelo Espírito Santo, pois é ele que abre o entendimento, fornece conhecimento e produz a clareza de mente. Por isso que quem tem o Espírito Santo sabe que a sua sabedoria não provém de si e que é apenas um mero instrumento nas mãos de Deus. Ninguém se engane a si mesmo, diz o texto. Se alguém dentre vós se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça estudo para se tornar sábio. Quer dizer, faça-se de bobo para o mundo, mas seja sábio para Deus. 1 Coríntios 3,18. Destituindo de valor qualquer sabedoria humana, o apóstolo Paulo chega a indicar que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus
e que os sábios terrenos são apanhados na sua própria astúcia. Por eles, que os sábios terrenos são apanhados na sua própria astúcia por ele mesmo, considerando ainda como vão os seus pensamentos. O verdadeiro sábio, então, é aquele que se humilha diante de Deus, requerendo dele a concessão da sua sabedoria, a qual ele concede livremente, sem censurar ninguém. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá deliberadamente, e nada lhe impropera, e se lhe há concedido. Muito bem. Terceira coisa, quando a pessoa, primeiro, andou em sabedoria, que é o primeiro passo, temor e obediência. Depois, desejou ardentemente o espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo, e recebe. Essa pessoa, ela passa a ter o discernimento do Espírito. Veja que há pessoas que elas não, dificilmente, não que você não precise falar, desculpe, que você não tenha que falar, mas se você quiser falar com o pastor está à sua inteira disposição. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem um discernimento tão apurado, que tem coisas que quando ela pensa, eu vou perguntar para o pastor sobre essa questão, o Espírito Santo já mostra para ela. Numa pregação, num testemunho, numa palavra, ou até mesmo o próprio Espírito Santo faz ela entender na hora que ela está lendo a Bíblia, um livro. Deus fala com ela, porque, repito, ela recebeu a fonte do entendimento, da sabedoria, que é o Espírito Santo. Então ela passa a ter discernimento. E quando eu e você temos o discernimento de Deus, que é dado pela sabedoria, nós não caímos de volta nas teias do pecado, do inferno, do diabo. Porque pense comigo, hoje, infelizmente, nós sabemos que quando qualquer pessoa decide assumir sua fé em Jesus Cristo, ela está andando na contramão do mundo. Quando eu e você decidimos aceitar Jesus e seguir Jesus, para o mundo, o certo é errado e o errado é certo. Isso é despreciativo. Eles não vão nos aplaudir. Pelo contrário, e critica, e xinga, tu é um tolo, tu é louco, tu é maluco, tu é isso, tu é aquilo. Mas a pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela tem discernimento, ela pensa, poxa, fulana, beltrana, ciclano, ou o mundo diz que eu sou tolo, porque eu devolvo o meu dízimo, mas Deus tem me prosperado, Deus tem me dado saúde, Deus tem me guardado. Eu sou tolo, eu sou bobo porque eu sou fiel à minha esposa, fiel ao meu marido, mas Deus tem abençoado minha família. Eu sou bobo porque eu respeito o meu próximo. Eu sou o bom samaritano, eu ajudo as pessoas, então eu sou bobo por causa disso, porque eu deveria tirar vantagem e não ajudar. Eu deveria subtrair, não dá. E a pessoa que tem um discernimento do Espírito Santo, que é essa sabedoria, ela pensa, mas espera aí. O mundo diz que eu sou bobo por isso. Mas olha só. Olha aqueles que me julgam. O sujeito que fuma. Ele diz que eu sou bobo porque eu devolvo meus 10%. Mas olha o que eu recebo de Deus e olha os benefícios que isso me faz. Agora, qual o benefício que uma pessoa viciada no tabaco, na droga, na prostituição tem? Ou nos jogos? Mas essas pessoas tentam nos julgar, mas elas próprias não se julgam. Imagine você, o sujeito todo dia fuma um maço. E olha que o maço ainda é
modesto. Tem gente que fuma 2. Gasta todo dia 10 euros com tabaco. Recebe mais de 5.000 substâncias tóxicas e cancerígenas. Cedo ou tarde vai ter um cancro. Mas ele é esperto e eu sou bobo. Ele é o sábio e eu sou o tolo. Como pode eu me colocar em julgo desigual e achar que uma pessoa dessa, só porque aparentemente tem uma vantagem, está melhor do que eu? Eu não tenho dúvidas que eu que obedeço a Deus e faço a vontade dEle, que vivo uma vida honesta, que respeito meu próximo, eu não tenho dúvida que eu vou chegar onde eu quero chegar. Agora o incrédulo vai ficar no meio do caminho. Mas a pessoa que não tem a sabedoria, infelizmente, se o incrédulo xinga ela, julga ela, poxa, eu estou sendo perseguida, mas às vezes eu fico desanimado, eu não sei, porque minha família, aquilo. Poxa, o que tua família entende de Deus, rapaz? Coitados que nunca conheceram a verdade. O que eles entendem de Deus para opinar na tua fé? Olha para frente, ignora e olha para a tua salvação. Mas você vê que a pessoa não tem a sabedoria para discernir. Ela não tem sabedoria para discernir. Discernir. De repente você é uma pessoa que está sozinha, não encontrou ninguém. Para o mundo, você é boba, você já deveria se lançar no primeiro relacionamento que vier. Mas aí, usa a cabeça. Olha a sabedoria que Deus nos dá. Quantos casos de pessoas que estavam aqui dentro e que não se aguentaram ou que não subjugaram sua carne, não esmurraram sua carne e não reduziram ela a zero para prevalecer a vontade de Deus, que abriram mão da sua coroa, da sua salvação por um relacionamento que sabiam que era errado e quebraram a sua cara, perderam tudo, sua salvação, nem ficaram com a sua vida com Deus e nem ficaram com o seu relacionamento. Tudo em nome de uma carência, de um desejo de ser feliz. Elas não tinham discernimento. Se elas tivessem discernimento, elas pensariam o seguinte: eu não vou jogar fora a minha salvação, eu não vou me aventurar com esse barco furado, eu não vou, podem falar, podem me chamar de titia, de vovó, pode me dizer o que quiser, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero, e o Espírito Santo está mostrando que se é para eu quebrar a cara, para eu entrar no barco furado, eu prefiro estar na condição que estou e esperar que Deus faça a obra na minha vida, mas eu não vou agir na carne. Então, a pessoa que tem a sabedoria, ela tem discernimento. Quando surge uma perseguição, quando surge uma injustiça, ela já pega, opa, o diabo está querendo me passar a perna, mas não vai passar a perna em mim, não. Por isso, se você não tem o Espírito Santo, você não vai ter sabedoria para saber lidar com suas fraquezas, suas emoções e suas lutas que você vai ter lá fora. E o que eu faço para ter? Bem, não depende de mim e nem de Deus, só depende de você. Amém?